uma outra curiosidade que eu me lembrei e pesquisei também foi sobre aquelas cidades fantasmas da China, né? Por mais estranho que seja para nós ocidentais essa cultura comunista, e principalmente o povo chinês, um povo, né, que tem uma cultura estranhíssima, não vou entrar aqui nesses méritos, mas muito diferente da nossa. Essa faixa verde que eu pintei no mapa ali, ela marca a latitude 33 norte, e todas as caixinhas ali marcadas no mapa são as cidades fantasmas da China. Você vê que o centro de toda a distribuição das cidades é exatamente o 33 graus norte, né? Com um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, mas tudo ali em volta. E aí a gente se pergunta, será que os chineses estão simplesmente jogando dinheiro fora, construindo cidades para ninguém morar? Ou será que eles têm um plano de uso para essas cidades no futuro, né? Fica aí a pergunta, um questionamento interessante. O que me leva a outro também, que eu lembrei, se a gente vê a fronteira dos Estados Unidos com o México, o ponto mais alto ali, mais ao norte do México, o território mais ao norte do México, que fica bem naquele canto ali noroeste, né, do mapa aqui, fica na latitude 32,7 graus norte. E todos nós sabemos, não talvez profundamente, mas pelo menos superficialmente, que esse território nem sempre, ao norte aqui da fronteira, nem sempre foi dos Estados Unidos, né? Califórnia, Los Angeles, Texas e Novo México eram territórios mexicanos no passado, até 1845, 46. Na época, o presidente americano, James Polk, que foi presidente exatamente de 45 a 49, ele promoveu uma guerra de 46 a 48, ou seja, ele entrou para isso, e uma guerra, de fato, contra o México, invadiu o México e rendeu a capital mexicana e exigiu, né, através de tratado reconhecido por ambos os lados, né, a Declaração do México reconhecendo esse novos limites do território americano. E parece, né, que eles sossegaram quando baixaram o México abaixo dos 33 graus norte, né? E esse presidente, só de curiosidade, era um democrata, tá? Fazendo guerra para território. Às vezes as pessoas podem achar que é um republicano, um ditador, fascista, como gostam de se dizer hoje em dia, mas era um democrata e senhor de escravos, defensor da cultura escravista e sionista, né? Interessante, né? Então, de alguma forma ligado à religião judaica, Jerusalém, e etc e tal. Aqui só para mostrar no mapa, né, a cidade mais ao norte, Vicente Guerreiro, a cidade do México mais ao norte, aqui não é no litoral de Tijuana exatamente não, é porque a primeira vai um pouquinho mais para o norte aqui, mas enfim, só para mostrar como curiosidade. E aí me leva a mostrar esse mapa aqui, que é a divisão do que é o primeiro mundo considerado e do que é o terceiro mundo, ou os em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos, seja o nome que se queira dar, né? Esse politicamente correto aí também já me cansou. Então, apesar da Austrália ser considerada desenvolvida e primeiro mundo, e de fato não tem nenhuma dúvida disso, ela historicamente é um país que você vê que tem muita dificuldade de crescer, né, economicamente, porque falta mão de obra, falta incentivo, falta, na verdade, investimento estrangeiro, né? Ela tem ali os subsídios é uma filial da Rainha da Inglaterra, né? Mas você vê que o investimento externo na Austrália é pífio, tanto é que se faz valer de imigrantes, principalmente brasileiros, América do Sul e chineses, para desenvolver alguma coisa. Os próprios australianos são os mais desinteressados em se engajar em desenvolver o próprio país, né? Querem só curtir ali e tem uma vida muito boa e não tem nada de errado com isso. Mas você vê que, apesar de desenvolvido, não é um grande império, vamos dizer assim, né? Até mesmo você estudar a origem da colonização australiana, quando só tinha aqueles aborígenes espalhados por ali, quem chegou lá primeiro foram exatamente os condenados da Inglaterra, que foram mandados para um continente de prisão, que era a Austrália. E aí eu até entendo, num momento inicial, numa aventura tamanha dessa, você se lançar num mar da Inglaterra, numa caravela, navegando da Inglaterra até a Austrália, você mandar gente que para
aquela sociedade era considerada descartável, né? Os condenados pela justiça, como uma cobaia. Mas depois que você chega num continente desse daqui, né? Com essa possibilidade de exploração, por que uma realeza não trocaria essa merdinha aqui por esse praticamente continente inteiro aqui? É uma boa pergunta também, né? Por que se apegar tanto a esse pedacinho de terra aqui em cima, né? E você vê que não é a divisão exatamente de hemisfério sul e hemisfério norte, como eu estava falando, ó, o Equador está aqui, ó. Então o hemisfério sul é só esse trechinho aqui embaixo. E a gente está falando que a divisão corta exatamente aonde? Olha lá, qual latitude aqui que é o corte do que é desenvolvido e o que não é. Será que é coincidência? Será que a gente tem aí uma latitude 33 norte que significa alguma coisa mais interessante do que a gente possa supor?